Olá, pessoal. Esse aqui é o pontapé inicial do nosso o Grupo Podcast. É uma iniciativa dos alunos do segundo semestre da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e isso é para cumprir os créditos da extensão curricular do MEC, né? E a gente vai falar nesse momento aqui com os nossos alunos, os companheiros do grupo e com o nosso convidado sobre comunicação. O tema é comunicação e como isso se conecta com a teologia. O que é comunicar na teologia, o que é comunicar o evangelho, é isso que a gente queria discutir nessa noite aqui, com bastante leveza, ninguém é profissional nisso, né? Se bem que o nosso convidado, sim, é profissional, tá bom? Então Não em vamos lá. comunicação. Sou um Mas vamos profissional que lá. comunica, não sou um profissional em comunicação. E comunica muito bem mesmo. Bom, hoje estão participando aqui os alunos, o Tiago, o Chan, eu, Henrique aqui, e os outros componentes do grupo que dão suporte, é o Beto e o Dinho. Eu não sei se eles vão conseguir entrar nessa chamada aqui, acredito que não vão estar participando diretamente, mas eles já deram todo o suporte para esse momento estar acontecendo aqui, né? Bom, vamos lá, falando do Cacau, assim, as questões básicas dele, é uma apresentação, uma introdução básica de quem é esse cara aí, uma pessoa muito especial para a gente. Nosso convidado, Cacau Marques, ele é pastor batista, teólogo, escritor, professor, palestrante, produtor de conteúdo e, sei lá, podcaster, não sei se dá para chamar assim, Ah, dá. né? Faz bastante tempo já. Legal. Então, para a gente começar aqui, com todas essas atribuições aí, a gente pode dizer que você é um comunicador nato. A gente percebe isso no seu jeito, as suas respostas onde você está participando, o material que a gente tem acesso. Então, eu queria te dar as boas-vindas, Cacau Marques, e assim, dizer, de tudo isso aí, como você prefere ser referido? Eu falo isso porque o Stephen Curry lá, né, jogador de basquete americano, ele colocava lá na bio dele lá só assim, believer. Era maravilhoso aquilo. Você entrava lá, tava assim, believer. E, e aí, depois, agora, até você vai vendo, ele foi acrescentando umas outras coisas lá. Depois ele colocou esposo, pai dos filhos dele lá, mas ele nunca colocava nada relacionado ao basquete. Mas depois de ganhar uma medalha de ouro pela seleção, pelo Dream Team americano, a espiritualidade fica um pouquinho afetada, pastor. Eu não sei se você se sente um pouco assim, mas como que você se refere, né? O que que você prefere de tudo isso aí, de todas essas atribuições, aonde a comunicação é o ponto central? É, esse é o tipo de coisa que eu acho que fica para quem chama, né. Aham, Aqui na igreja mesmo como eu cheguei aqui eu nem era pastor, a maior parte das pessoas me chama de Cacau só mesmo, né. Aí alguns que vieram depois já me chamam de pastor ou você não temos muita cerimônia com isso aí não. Também não tem problema com quem prefere, com quem tem algum título que gosta de ser chamado, mas eu não chamar de Cacau tá bom, que é meu apelido inclusive, né. Meu nome é Carlos, mas aham. todo mundo me conhece por Cacau e tá ótimo assim. Eu tenho uma pergunta, Cacau. Em termos de comunicação, como foi a caminhada até aqui? Assim, aprimorar a forma de transmitir a mensagem, o cuidado que tem que existir aí com a questão teológica, porque você não pode expressar de qualquer forma o conteúdo teológico, mas também não pode ser muito técnico, porque a audiência pode não acompanhar. Eu queria que você desse um panorama para a gente em relação a isso. E, emendando na pergunta, como filho de pastor, né, que a gente sabe que você qual foi o momento que a teologia se colocou no seu caminho, assim, como um caminho para você trilhar e exercer o ministério? Eu não sabia que a pergunta ia ser assim tão pessoal. E quando É, criança, a sua mãe precisava falar "cala a boca, menino", como a minha mãe falava, assim? Você já comunicava tudo?
Então, eu acho que a gente vai tendo um desenvolvimento na vida, né, que estimula ou não a expressão, né. Então, isso tem muito a ver com os ambientes em que a gente, né, frequenta e as atividades que a gente desenvolve nesses ambientes desde pequeno, né. E como as expressões são recebidas, né. E eu acredito que eu sempre tive, em ambientes que reforçavam esse aspecto, assim, da segurança de você poder falar, né. Então você vai se sentindo um pouco mais seguro. Então, eh, desde que eu me lembro, assim, por exemplo, se eu tinha que escolher em algum curso na escola ou mesmo na faculdade, se eu ia dar um trabalho escrito ou um seminário, eu preferia dar um seminário, né, preferia falar. Ainda que escrever é uma coisa que eu gosto de fazer também, mas, e eu atribuo essa questão de ter mais essa liberdade de expressar, assim, essa segurança mesmo que foi oferecida, né. Não é impossível para quem não teve essa segurança nos anos mais da formação da vida, não é impossível que desenvolva uma boa comunicação, desenvolva até o gosto pela expressão, né, mas, eh, na eu realmente eu vejo isso que ficou muito natural para mim, muito por causa disso, entendeu? Né, de estar em ambientes em que as perguntas são valorizadas, sabe, que você não é tratado como idiota por alguma coisa que você falou, né, você sempre, de alguma maneira, o fato de você poder colocar as coisas às claras é visto como uma coisa positiva. Então acho que isso que foi me reforçando, assim, em escolher áreas de comunicação mesmo, né, porque eu sou professor, eu primeiro fui para a área da educação, professor, depois fui para essa área do ministério pastoral, né, que é basicamente o que eu faço de prioritário em termos de vocação, né, mas também essa minha inserção na internet tem a ver com isso também, né, com essa minha característica de gostar de conversar, gostar de debater, gostar de saber e de expressar, né. Eu acho que é por aí. Eu nunca pensei nisso, cara. Obrigado pela pergunta. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu acho que é daí, sabe? Eu acho que é daí. Eu nunca tive muito problema com isso, assim, né? De me expressar e de falar e tal. Essa é uma coisa boa. Mas assim, deixa eu abrir um parênteses, porque sempre que a gente fala sobre isso, vem o tema da timidez, né, tal, né? Sim. Eu acho, tá? Não sou especialista nisso, mas eu acho que todo mundo é tímido, tá? Todo mundo é tímido. É uma Mas boa teoria. em áreas diferentes, né? Então, eu nunca tive problema em falar diante de pessoas, na igreja, desde pequeno, falar diante da igreja, nunca tive problema. Mas eu demorei muito tempo para conseguir, por exemplo, falar com uma menina, né? Tinha mais vergonha, entendeu? Né? Grande, Desafios. grande parte da conversa com a minha esposa, né, antes da gente começar a namorar, foi por internet, né? Foi por SMS não, como é que é? MSN na época, né? Então, Graças a Deus pela MSN. graças a Deus nessas tecnologias, né? Então, eu falo isso porque às vezes a gente desanima as pessoas um pouco, né? E não, você vai adquirindo, né, outras habilidades, vai colocando. Isso é uma coisa legal de desenvolver e de crescer nisso aí. Mas eu acho que vem daí, tá? Resumindo, acho que E quando sobre a a parte da teologia, teologia, é, quando a teologia entrou na minha vida, então, desde criança eu vou na igreja, né? Desde muito pequenininho. Sempre gostei. Eu sou um filho de pastor que nunca teve aquela negócio de que hoje eu não quero ir na igreja, né? Às vezes, não, às vezes eu queria ir pelos motivos errados. Isso aconteceu durante uma fase da minha vida, inclusive, bastante. Mas sempre foi um espaço onde eu gostava de estar. Sempre. Né? Até hoje, inclusive, eu gosto de estar na igreja, né? Eu até brinco, falo com o pessoal que a parte mais difícil do pastoreio, na minha opinião, é quando eu não estou pastoreando, né? Que é quando eu estou distante, e aí minha cabeça fica cheia de pensando os cenários ruins, né? Mas quando eu estou ali, né, agindo, atuando com os irmãos, isso é sempre uma coisa boa, né? Mesmo que as situações às vezes sejam difíceis, é bom a gente estar ali partilhando a vida, né? Eu acho gostoso isso.
Então, eu sempre gostei disso. Então, a teologia meio que sempre fez parte dos temas e do que a gente pensa, né? E eu acho isso uma coisa boa, assim, porque a gente não mede muito o quanto a teologia fornece para a gente o quanto a fé, né, a religião cristã mesmo, o quanto ela fornece para a gente algumas coisas importantes do ponto de vista intelectual também, sabe? Ela fornece, por exemplo, um vocabulário emocional. A gente, desde pequeno eu estou na igreja, né? Não sei se vocês estão desde pequeno, mas desde pequeno você está participando de ambientes em que você canta, e você canta coisas, por exemplo, sobre arrependimento, que é um tema que você não vai tratar isso muito cedo na vida, a não ser que você esteja num ambiente desse, né? Contrição, né? Quebrantamento, alegria, músicas que a gente trabalha, que é uma reflexão sobre emoções, te dá um vocabulário emocional, né? Um vocabulário intelectual também. Você não vai pensar em metafísica em outro ambiente, em fases muito tenras da vida, a não ser que você esteja num ambiente religioso, né? Aí sim você vai, sem essa palavra metafísica, né? Mas você vai pensar nessas coisas do transcendente usando outro tipo de palavra, como espiritual, como céu, né? E isso tudo vai povoando a nossa mente de alguma maneira e nos ajuda a articular outros aspectos da vida também, né? Isso para mim foi muito importante. Eu sei que a experiência não é igual para todo mundo e para alguns, inclusive, a fé e a participação numa religião foi até uma certa amarra intelectual. Para mim foi o contrário. Foi um solo muito fértil para o florescimento da intelectualidade, da racionalidade, sabe? E isso é muito, muito útil mesmo para minha vida, sabe? Eu sou muito grato a Deus. Acho que mesmo que eu não tivesse permanecido na fé, que eu tivesse me desviado, eu teria ganhado várias coisas e várias por causa dessa vivência, né? Mas graças a Deus eu me desviei também e continuo vivendo nisso aí. Uma vez aqui na igreja veio uma psicóloga que ela falou assim: a igreja costuma ser um ambiente de polimento de talentos. Então a pessoa começa a participar e ela vai achando lugares para servir, e nesse processo ela é aperfeiçoada, e quando ela vai lá fora com esse impacto da igreja, isso faz ela se destacar de uma forma ou de outra. E você relatou agora sobre comunicação, sobre aprendizado de teologia, desse ambiente, corrobora muito do que eu ouvi dessa psicóloga. E eu tenho que adicionar nisso, né, o fato da maneira como o meu pai, né, que é pastor, como vocês disseram aí, né, que meu pai lidou durante a minha vida toda também com as nossas questões, com as nossas dúvidas, com as nossas propostas até. Eu não esqueço até hoje, uma vez que a gente tava no carro, e eu já no fim da infância, assim, já devia ter uns 10, 11 anos, assim, e aí eu falei para ele, falei assim, mas esse texto bíblico, né, a gente tá falando sobre a criação, falei, mas isso aqui, essa árvore, por exemplo, né, tem que ser uma árvore mesmo, pode ser um símbolo de alguma coisa, né? E, olha, alguém poderia pegar essa fala e simplesmente desmerecê-la, né? Ou talvez já partisse dessa perspectiva antes, não daria nem oportunidade dessa suposição, né? Mas ele não, ele acolheu aquela fala e falou: olha, coisa para a gente pensar e investigar, né? Vamos pensar que tipo de texto é esse e tal, né? Então, até fomentando um pouquinho esse tipo de reflexão. Pô, se eu tenho essa dúvida, por quais caminhos eu ando para resolvê-la? E aí tem essa oferta, vamos tentar ver que tipo de texto é esse, né? Então, isso é uma coisa que foi muito útil para mim também em termos de teologia, né? Mas isso acho que é uma característica dele também. Ele gosta muito, assim, de falar sobre isso, de aprender coisas novas até hoje. Meu pai sempre foi um cara, né, de aprender coisas novas, assim, de tecnologia, de coisa, sabe? Bem fora da realidade das pessoas da geração dele, no momento que ele estava aprendendo essas coisas, a galera não estava aprendendo mais muita coisa, né? Então isso acho que é uma coisa que se refletiu, se traduziu para esse ambiente da igreja, que é muito legal, de querer saber mais, de querer conhecer mais, então até hoje, para mim, a fé, ela é esse elemento de articulação de muitos saberes diferentes. Não é só do saber religioso, sabe? Muita Sim. coisa articulada ali. Isso eu acho muito legal, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu tento também propor para as pessoas. E, em geral, as pessoas também gostam desse tipo de coisa, né?
Então é bacana. Gostam mesmo. E aí, Chan? Muito bacana, pastor. Pensando nesse ponto, a gente quer trazer também uma reflexão. Dentro de Mateus 28:18, Jesus ele implementa a grande comissão e a gente vê que existe uma responsabilidade dentro disso. Uhum. E nesse contexto, a gente pode dizer que ser cristão é saber comunicar? Todo cristão ele precisa ser esse comunicador? Olha, a resposta curta seria sim, mas eu acho que a gente pode começar um pouquinho antes. Comunicação é parte da humanidade, né? Nem só da humanidade, na verdade. Outros animais têm outras maneiras de comunicação também, né? Se a gente for falar em termos de algum alerta, uma troca de informação, né? Um sinal, né? E aí alguns vão falar até de animais aí que até nome dão uns para os outros, para indivíduos, né? Eu não sei, eu não sou biólogo, mas eu acho interessante isso, né? Então, assim, todos nós comunicamos e faz parte dessa realidade que a gente vive, né? Eu acho importante a gente afirmar isso, tá? Especialmente como cristãos, em uma época em que a gente vai se tornando mais e mais materialista, a gente corre o sério risco de perder a dimensão simbólica da vida humana, né? Como seres humanos, nós não habitamos só a nossa carne e nosso osso, a gente habita toda a articulação das experiências da nossa vida de uma maneira muito simbólica, e tudo isso habita a linguagem, né? Tudo isso faz parte da linguagem. Então, só existe em termos de linguagem, né? E assim a gente comunica, e ao comunicar, nós estamos, de alguma maneira, também formando esse mundo que a gente vive nessas nossas relações, entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, nós cristãos, a gente tem uma história que funda a nossa vida, que fundamenta o nosso olhar do mundo, que é uma história que joga luz para esse aspecto, que é essa história de um Deus que cria falando e que cria comunicando, entendeu? E aí a gente pensa o universo todo como uma espécie de comunicação de Deus, porque lá em Romanos capítulo 1 fala que o que de Deus se pode conhecer, o seu eterno poder e sua divindade, é visto claramente nas coisas que ele criou, né? Ou lá no Salmo 19, que fala que os céus declaram a glória de Deus, né? Anuncia, o céu anuncia, né? Então, a gente acaba enxergando toda a existência como uma parte de uma comunicação de alguma maneira, né? E então a gente está inserido nisso, a gente pensa, peraí, essa realidade humana de que a gente não vive só matéria, a gente vive também todos os sentidos que a gente constrói, não é simplesmente porque a gente constrói sentidos. Não é só porque quando eu falo com você, eu crio realidades, por exemplo, numa relação de trabalho, né? Você trata uma pessoa chefe, né? Ou você trata uma pessoa como o seu uma pessoa que está abaixo de você ali na hierarquia da empresa, do que quer que seja. Isso aí não é material, isso aí é simbólico. Vocês combinaram isso de alguma maneira, né? Isso é um acordo tácito, mas a gente entende como cristãos que essas coisas, elas existem porque a gente combinou, é um acordo tácito, mas há coisas que não são matéria e que são realidade. E essas coisas são a própria existência divina na sua relação trinitária e todo esse aspecto universal que está dentro do ser de Deus mesmo, né? E isso é uma coisa que deve fundamentar a nossa maneira de lidar também uns com os outros, porque se Deus cria toda a realidade falando, né? A nossa fala, ela também tem um sentido de coerência com o que é realidade, entendeu? Então a gente segue nesse mesmo padrão. Deus criou a realidade falando. Então quando a gente fala, a gente tem que falar do que é real. A gente não deve mentir, por exemplo, né? Então isso é uma questão que eu acho muito interessante para fundamentar a nossa ideia. Então assim, todo mundo comunica, mas a gente tem uma razão para comunicar. E aí, quando a gente vê Jesus dando a grande comissão, ali em Mateus 28, como você falou, né? Falando para nós ensinarmos a guardar tudo o que tem sido ordenado, né? A gente fazer discípulo de todas as nações, a gente é, é ensinado a comunicar a
aquilo que Deus está comunicando, né? E isso no sentido de que as pessoas vão abrir os seus ouvidos, os seus olhos, os seus corações para tomar consciência de uma realidade que não é meramente inventada por nós, mas que é a realidade de Deus mesmo se expressando, sabe? Então, os seres humanos habitam a linguagem também, mas os seres humanos habitam uma realidade espiritual que nem sempre é evidente para as pessoas. Então, acho que é muito disso na nossa tarefa de falar. Nós não comunicamos só falando, nós comunicamos numa coerência com essa realidade que inclui os aspectos espirituais de Deus. Então, por isso que não é ensinar qualquer coisa, é ensinar a guardar o que eu tenho ordenado. Tem a ver com a vida. Então, tem gente que não fala, mas vive. E ao viver, comunica, entendeu? E isso é trazer à realidade essa consciência que muita gente não presta atenção, né? Não percebe. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que considerar na nossa comunicação, né? Nem todo mundo vai saber articular em discurso algumas coisas, mas vai saber testemunhar, né? E ao saber testemunhar, vai saber minimamente dar razões daquilo, né? Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante nesse pensamento. Não sei se eu fugi muito da pergunta, mas... Não, excelente, pastor, é isso mesmo. E até puxando um gancho nessa última fala do senhor, a gente percebe que existe essa pluralidade de ministérios, né? A gente tem uma gama diversificada dentro do corpo. Efésios veio até falar dessa diferenciação para que o próprio corpo seja edificado. Exato. Então, quando a gente está falando ali da grande comissão, é claro que nós acreditamos num comissionamento universal. Claro que a gente acredita que todo cristão é responsável por propagar o evangelho. Porém, a forma como isso vai acontecer, as maneiras em que isso vai se desenvolver, entra muito nesse último ponto que você tocou. Exato. Em que nem todos vão ter essa aptidão, essa habilidade de se comunicar com clareza, de serem apologetas e tudo mais, mas a gente sempre vai ter aquele irmão que é super receptivo, é super solícito, e sempre que chega algum grupo novo, a igreja ele sempre é aquele cartão de visita, né? A gente sempre tem aquele irmão que fica ali na portaria, que às vezes não tem tanta habilidade, tanta aptidão quanto outros aparentam ter, mas ele desenvolve esse relacionamento, né, constante ali. Então, de certa forma, a gente está comunicando os valores, a essência do evangelho, mesmo que não seja numa pregação oficial ali, né, mesmo que ele não tenha esse contato de púlpito, ainda assim, a comunicação está acontecendo, né, a gente está tendo esse diálogo do evangelho com um perdido ou com qualquer outro que venha ter contato, né? Tem uma coisa aqui que eu acho que é legal a gente falar, é que se a gente parte dessa ideia de que Deus é o que fala primeiro, né? A gente tem alguns paradigmas que se apresentam pra gente que pode orientar a nossa maneira de falar também, né? Então, o primeiro é isso que eu falei, né? Se a realidade é criada pelo próprio discurso de Deus, então o nosso discurso tem que ser verdadeiro, né? E se com a linguagem nós criamos, assim, sentidos que são sentidos que nós habitamos, quando eu crio uma falsa realidade, né, eu estou criando um mundo concorrente com a realidade que Deus criou, né? É por isso que os cristãos deveriam ter apreço, por exemplo, pela investigação científica, e não ter horror a ela, porque, na verdade, a gente ama a palavra de Deus e a gente sabe que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Então eu quero conhecer as coisas como elas são. Deus não é uma alternativa à verdade. Deus é a fonte da própria verdade. Então eu quero saber as coisas melhor do que eu posso, né? A melhor maneira que eu puder, eu devo querer. E não devo simplesmente, às vezes justificado por uma postura apologética, criar mentiras, porque com isso eu não estou fortalecendo a palavra de Deus. Eu estou fortalecendo, às vezes, uma instituição que se diz detentora da palavra de Deus. Mas Deus mesmo não tem medo de ser desmentido, porque ele criou a realidade toda, né? Então ele não vai ser desmentido, a não ser que você negue a existência, né? Mas a gente nega frequentemente a existência quando a gente mente, quando a gente fica espalhando fake news, né? Quando a gente volta as costas para a compreensão do mundo e resolve criar uma ilusão para nós mesmos, né? Então existe um chamado para uma abordagem da realidade que é um chamado cristão. Nós deveríamos ser os primeiros a querer apurar os nossos critérios de reconhecimento da realidade, sabe? Isso é uma coisa importante. Isso vai nos chamar
para uma conversa filosófica, para uma conversa científica, para uma conversa sobre outras questões do campo do conhecimento humano. A gente é chamado para isso, né? Então, isso acho que é a primeira coisa que fica aí apresentado, né? Deus é muito sério sobre falar a verdade na lei. Falem a verdade, não dê falso testemunho contra o teu próximo, uma coisa que é importantíssima para ter justiça, porque você não tinha CSI naquela época, né? Você não tinha o médico legista que ia lá procurar saber o que aconteceu. O que você tinha? Testemunho. Tinha um julgamento, é uma testemunha contra a outra. Aquela que mente, ela está matando a própria possibilidade de justiça. Então, a comunicação, ela tem que ser fidedigna nesse sentido, né? Especialmente por isso. Mas tem outras coisas que a gente vê nisso também. Deus, um outro exemplo, né? Uma outra questão. Deus é um tradutor. Deus é um tradutor. Porque, diferente de algumas outras religiões, por exemplo, o islamismo, né, em que Deus tem uma língua, Deus fala uma língua, né? No islamismo, Deus fala árabe, né? E o Alcorão só é Alcorão em árabe. Se você comprar um Alcorão em português, ele vai estar escrito a mensagem do Alcorão, ou a mensagem do profeta em português, né? Traduzida para o português, porque o Alcorão mesmo é em árabe, né? A Bíblia não. A Bíblia tem a parte escrita em hebraico, tem a parte escrita em grego, tem umas palavrinhas em aramaico lá no meio, né? Uns trechinhos em aramaico lá no meio, e a gente tem um Deus que é um Deus tradutor, né? Mas ele não é tradutor só porque ele usa duas línguas diferentes. Ele é tradutor porque em Cristo ele também traduz a sua essência para a compreensão humana, né? Cristo toma uma forma, como palavra de Deus, o verbo se fez carne, ele toma uma forma que não é uma forma que existiu eternamente. Os seres humanos não existiram eternamente. Eles têm um momento que eles começaram. Mas Jesus é eterno. Como é que ele faz? Ele traduziu para o temporal, né? Então Deus é um tradutor. Por isso que a gente se preocupa e deve se preocupar muito em ser claro com as pessoas, em considerar as pessoas. Jesus vem e toma a nossa forma. A nossa forma não é eterna, ela não existiu a eternidade toda, mas ele considerou a nossa maneira de ser para comunicar a nós o evangelho. E na nossa pregação do evangelho é a mesma coisa, a gente considera o outro, a gente pensa no outro. Lá em Colossenses, Paulo fala, né? Cada um tempere sua palavra com sal para saber como responder a cada pessoa, né? Então a gente tem que ter essa preocupação. Isso é muito importante, vocês que estão fazendo seminário, vão se tornar aí também profissionais aí, ou pastores, ou professores, mestres, o que seja. O grande segredo para essa comunicação efetiva é esse esforço em entender como o outro compreende. Isso é muito importante, sabe? Algumas pessoas podem falar assim, não, mas o importante é você conseguir refletir profundamente sobre as coisas, é verdade. Mas se você falhar nessa melhor maneira de expor isso na forma como o outro compreende, você está falhando nessa área em que Deus é mestre, né? Porque ele faz isso de maneira encarnacional, né? Então Deus é um tradutor e a gente tem que ser um tradutor nesse sentido também. E uma outra coisa nisso tudo é que a palavra de Deus é totalmente coerente com o ser de Deus. Então, por que o verbo se faz carne, e ao se fazer carne, ele é palavra, mas ele também é gente? Porque existe essa coerência plena entre o que Deus fala e quem Deus é. E a gente precisa ter essa coerência também, né? E isso é importantíssimo, né? E aqui eu não estou falando só sobre falar a verdade. Eu estou falando sobre falar a verdade sobre nós, ou falar de acordo com a verdade nossa, no sentido de com quem nós verdadeiramente somos, sabe? E isso é uma coisa importante também, né? Que aí volta nisso que o Chan falou aí, na coerência da vida que a gente vive de acordo com o que a gente prega, né? O Richard Baxter, naquele livro dele, O Pastor Reformado, ele fala uma coisa que quando eu li eu tremi, né? Ele fala assim, como é que os pastores podem viver uma vida tão diferente daquilo que eles pregam e não achar isso um problema? Então isso é uma exigência para nós, pastores, né? É uma exigência de uma coerência, porque Deus é coerente. E a palavra dele é tão coerente com o ser dele, que a palavra se torna carne, porque a palavra é um ser em Deus, né? Então a nossa palavra tem que ser tão coerente com a nossa vida que a nossa palavra é parte da nossa vida também. É claro que não é a mesma coisa, em Deus é outra coisa, ele tem uma coerência que é absoluta, né? Deus não é homem para mentir, nós somos homem e mentimos, né? Mas existe essa exigência de uma realidade, tá? Uma realidade que é condizente com aquilo que a gente fala.
A gente precisa falar e viver pelo que fala, porque é assim que Deus nos ensinou, né? Então, acho que esses são alguns elementos que a gente aprende sobre a comunicação a partir de uma visão teológica, né? Porque é o que eu sei falar. Eu não vou saber falar para vocês em termos de métodos, né? De comunicação na internet, por exemplo. Não sei, só sei a prática. Mas em termos teológicos, acho que é isso. A gente pode pensar em Deus como um comunicador, que é o que fala e cria a realidade, um comunicador que é um tradutor e um comunicador que é aquele que é coerente com o seu ser, né? Eu acho que a gente pode ir por esse caminho um pouquinho também. Excelente, Perfeito, pastor. perfeito. Muito bom, pastor. Puxa, abriu vários leques aí, eu acho, para a gente fazer uma reflexão. O difícil é fechar agora. Mas você falou aí que não é um especialista e tal sobre comunicação e tudo, mas você já tem uma boa caminhada aí no, nos meios de comunicação aí online e tudo, já tem uma história. Então, assim, você acha que tudo isso, não sei como é que é a sua visão, mas você acha que toda essa possibilidade de comunicação que a gente tem hoje, as redes sociais, os aplicativos e tudo mais, você acha que isso contribuiu para a propagação do evangelho, da teologia, de uma teologia saudável, ou você acha que a gente está ainda perdendo o jogo aí, né? A gente está tomando de um, sei lá, 3-1, ou a gente está ganhando o jogo, ou está no começo do segundo tempo e ainda está empatado. Como que você vê como que o cristianismo, a comunicação desse Deus aí está acontecendo com essa gama de possibilidades? Olha, eu acho que o risco que a gente corre é menos sobre uma corrupção teológica, tá? Toda revolução na comunicação, ela traz novas formas de sociedade, tá? Um pouco da crise que a gente vive hoje política, em termos de crise de democracia, passa por isso. É uma revolução é, 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 tecnológica na área do conhecimento, da informação, né? E que cria certos desafios às autoridades estabelecidas. A mesmíssima coisa aconteceu na reforma, tá? Não haveria uma possibilidade de, bom, não haveria uma possibilidade difícil de falar, né? Mas assim, parte do desafio à autoridade papal por parte de Lutero vem de uma inovação tecnológica na área da comunicação e da informação, que é a imprensa, né? Então, a gente não pode ignorar que isso muda, né? Só que o cristianismo e a doutrina cristã, ela tem as suas instituições e ela tem seus dispositivos para lidar com a pluralidade, com a divergência e com a heresia, sabe? Então, eu não acho que a gente corre o risco, por exemplo, de um discurso herético se tornar hegemônico e sequestrar a ortodoxia, sabe? Eu não acho que isso acontece, né? Por vários motivos, mas o principal é porque eu tenho essa convicção de que gente sincera diante da Bíblia vai chegar a boas conclusões. Então, não que todas as más conclusões seja falta de sinceridade, né? Mas na longa duração, com debates sinceros, a gente vai, obviamente iluminado pelo Espírito, a gente vai chegar quase sempre na verdade, né? Na longa duração sempre, né? Sempre. Então eu não tenho tanta preocupação com isso. Eu acho que o problema das redes sociais e dessas novas tecnologias de comunicação é, na verdade, um problema muito mais ético do que teológico, tá? E que vai passar por uma falta de reflexão teológica, mas não é o conteúdo teológico partilhado na rede que cria o problema, mas é a maneira como a gente não reflete a teologia por trás da nossa atuação nas redes, né? Por quê? Porque o problema das redes sociais não é que elas são um ambiente de comunicação desenfreada. O problema é que elas são um espaço de formação de personagem. Elas são sociais, elas são mídias sociais, porque elas são
de certa forma, espaços de formação de relação, né? E para formar relação, eu tenho que ser alguém, e você tem que ser alguém. Então, o que está acontecendo nas redes sociais, na minha visão bem leiga, assim, é que ali a gente está brincando de selfie, todo mundo, o tempo todo, né? Todo post é uma selfie, tá? Todo post é uma selfie, não é só a foto que eu tiro de mim que é uma selfie. Quando eu vou lá e escrevo assim, Cid Moreira morreu, né? Escrevo lá, puxa, né? Que grande perda desse homem que eu admiro tanto, né? Ou quando eu vou lá e falo assim, Cid Moreira morreu, mas bem feito, porque ele defendia isso, aquilo, aquilo. Ou Cid Moreira morreu, mas foi sempre o cachorrinho da Globo. Ou, toda vez que eu vou colocar assim, deixa eu deixar claro que eu admiro Cid Moreira, mas isso não é o caso aqui. Toda vez que eu faço isso, eu não estou simplesmente dando uma opinião sobre uma coisa ou me engajando num tema, eu estou criando uma imagem sobre mim. Por isso que todo post é uma selfie, porque eu estou mais preocupado em me expor ali, me expondo, entendeu? Tem pouco a ver com a causa que eu estou defendendo, tem pouco a ver, tem muito mais a ver sobre o que eu quero que os outros pensem sobre mim. E isso é um problema, porque isso também é uma maneira de encarnar via palavra, né? Eu estou encarnando via palavra, eu estou falando, eu estou comunicando, e com isso eu estou criando um ser ali, uma espécie de avatar. Só que há um problema nisso, né? Porque todo esse ser que eu estou criando, de fato estou criando, ele é uma obra minha, né? E há um problema quando eu crio alguma coisa, uma imagem. Quando eu crio uma imagem, em geral, eu estou fazendo uma idolatria, né? Então, o que acontece? A gente está criando avatares nossos, de alguma maneira, nos colocando diante do mundo, e a gente está olhando para essas redes sociais como esses grandes ambientes em que a realidade está sendo disputada o tempo todo. Eu estou criando bolhas ali com pessoas que concordam comigo, e aquilo está reforçando as chamadas câmaras de eco, e eu estou criando uma realidade ali. E outros estão criando outra realidade. E a gente está ficando incomunicável. Eu não consigo mais me comunicar com os outros porque nós habitamos planetas diferentes, mesmo habitando todo mundo no planeta Terra. Pode ver, gente. Se você conversar com alguém que está inserido numa câmara de eco muito reforçada sobre um assunto do qual você não faz parte, você vai se assustar em como eles parecem que vivem num planeta completamente diferente. E eles parecem que vivem num planeta diferente, mas o pior é que esse planeta deles faz sentido dentro da lógica que eles criaram. E a gente está criando, e a gente cria outra lógica e está habitando essa outra lógica e faz todo sentido dentro dessa outra lógica. Então a gente está ficando incomunicável. Quando eu falo uma coisa, já dispara 1 milhão de gatilhos no outro para dizer que aquilo lá é mentira. Mas não é mentira dentro do mundo que ele vive. Não faz sentido naquele mundo que ele vive. E no mundo que eu vivo faz todo sentido. E o que ele fala não faz sentido. E aí, no final das contas? No final das contas, eu preciso lembrar que existe uma realidade criada pela palavra de Deus. E ela é muito mais importante do que as realidades que nós criamos nas redes sociais através das nossas palavras. Existe um mundo criado por Deus e ele é o mundo que todo mundo habita. E a gente pode habitar planetas virtuais diferentes, mas o planeta real é aquele criado por Deus e a gente habita ele. Então a gente precisa voltar, sentar, conversar, considerar o outro, considerar a realidade e tentar entender esse mundo, né? A gente não está muito disposto a isso. A gente prefere ficar lutando na rede social para impor a nossa visão de mundo sobre a visão de mundo do outro. E a gente faz isso até com medo, como cristãos. E isso é um grande problema, porque a gente não é chamado para lidar com essas coisas com medo, né? Era para lidar com esperança, era para lidar se vinculando com a realidade de uma maneira positiva, né? Então isso é muito complicado. Então, eu não vejo um grande problema nas várias visões diferentes de teologia que se fala, boas e ruins, na internet. Isso vai acontecer. O bom é que agora a gente tem um monte de gente com teologia boa para falar, então nenhum discurso fica sozinho mais, né? Então, beleza. Agora, para mim, o problema ético é mais importante, que é esse que nos faz ficar cada vez mais isolados uns dos outros, a despeito de estarmos o tempo todo conectados. E aí, eu acho que a gente tem um antídoto para isso, que é a igreja encarnada.
A igreja encarnada, né? A igreja encarnada, que é a igreja real, presencial. Culto presencial. Ainda que você possa, né, participar da sua igreja vez por outra de maneira online, coisa, não é esse o debate exatamente, mas a existência de um grupo que existe para além da opinião, tá? Deixa eu tentar explicar isso do jeito que está na minha cabeça, que pode não fazer muito sentido, né? Vamos lá, vocês me ajudem, tá? Todas essas nossas maneiras de pontuar a nossa personalidade na rede social, todas elas estão no campo, todas elas não, mas a grande parte delas estão no campo da opinião, tá? Então, a rede social é o lugar onde eu falo por que eu sou calvinista ou arminiano, né? Que vai ser opinião de alguma maneira, né? Ainda que você possa ter todo argumento, mas no final vai ter uma decisão, né? E eu também falo o que eu acho do Tite, quem deveria ser eleito domingo, né? Tem um flamenguista aqui tá feliz aqui com a queda do Tite. E eu sou corintiano, eu amo o Tite, apesar dos corintianos estar meio ruim com o Tite, mas o Tite mora no meu coração. Se o Tite chegar para mim e pedir assim, ó, preciso, né, de um carro agora, eu falo, pega o meu, leva. Pastor, fica à vontade, pode pegar pro senhor. A gente não sente falta, não. Mas, tá vendo tudo isso? Por que eu acho que pudim é melhor que brigadeiro, né? As coisas todas, elas são pontuação na formação de uma personalidade. E não simplesmente... A coxinha, pastor. A coxinha, se eu pôr uma coxinha pela ponta ou pelo fundo, pontista, né? ou basista, né? Basista ou pontista. E são esses espaços onde eu estou o tempo todo colocando a opinião. Por quê? Porque a opinião é uma coisa muito pessoal. Não é à toa que a gente, na rede social, é sempre levado a fazer uma afirmação de si, e muitas vezes sem um lastro numa pesquisa, entendeu? Então as pessoas falam assim, porque a internet é o lugar onde um cara que é um PhD no assunto perde a paciência com um menino de 14 anos que leu rapidinho lá sobre economia e tem um avatar de anime. Sim, mas por quê? Porque ali não é o campo da comunicação embasada em fatos. Ali é o campo da afirmação da personalidade e da individualidade. Porque a gente está num lugar onde eu só existo se eu me expresso. Mas a igreja não é um lugar onde eu só existo se eu me expresso. Eu existo mesmo que eu não expresse nada. Então tem uma coisa que a gente precisa recuperar, que é a existência silenciosa. Eu não preciso me expressar para existir, eu existo. E acabou. Eu existo. Quando as pessoas me veem andando na rua, ela não pode ignorar que eu existo. E eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada para existir. Agora na internet não. Se eu não postar, eu não existo. Se eu não falar, eu não existo. Se eu não comentar, eu não existo. Se eu não der um like, eu não existo. Então, é o tempo todo essa exigência de ter uma existência baseada em obras. E o evangelho não é uma existência baseada em obras, é uma existência baseada em graça. Então, a igreja, ela afirma a nossa existência a despeito de qualquer outra coisa. É por isso que na igreja a gente reúne gente de direita e de esquerda. Porque direita e esquerda é campo da opinião. Isso aí você treta lá na internet. Aqui na igreja, a gente vem direita, esquerda, azul, vermelho, corintiano, flamenguista, basista ou pontista, não é uma pessoa encarnada vivendo aqui e chamada para uma reconciliação com Deus. E esse é o elemento da nossa unidade, essa nossa relação, esse relacionamento com Deus reconciliado em Cristo. A gente escapa dessa lógica. Então, eu acho que o grande desafio para a comunicação do evangelho na rede social é porque o evangelho atua numa lógica de obras e não numa lógica de graça. A rede social, eu falei certo, né? A rede social atua numa lógica de obras, não numa lógica de graça. E a igreja atua numa lógica de graça. Então, o desafio para a igreja não é que tem muita heresia na internet. O desafio para a igreja é que na internet estão se formando comunidades totalmente virtuais e as pessoas substituem as comunidades reais por isso. Só que nisso, que só existe pelo que opina. E isso é bem complicado. Porque aí, se você mudar de opinião alguma vez, a sua relação acabou. Entendeu? Esse é só um dos problemas. Tem outro, né? Um outro problema grande de rede social. A oferta é infinita. A oferta de relações é infinita na rede social. Tá? Então, antigamente, a pessoa mudava de cidade, ela perdia muitas relações. Já tinha telefone. E ela perdia muitas relações.
porque ela já não estava mais habitando aquele espaço. Ela tinha que mudar de igreja, porque ela já não estava mais habitando naquele espaço. Ela não vai mais poder frequentar aquela igreja. Hoje, ela não vai mais poder frequentar a igreja do mesmo jeito, só que ela tem um monte de outras comunidades que ela faz parte e que ela vive. E aí, essas comunidades são formadas ao redor do quê? Geralmente ao redor da opinião teológica. Do que as pessoas concordam. Até mesmo, vamos supor aqui, eu estou no Bibotalk lá, a gente tem mais ou menos uma comunidade de ouvintes que faz parte. Eles foram reunidos pelo Bibotalk. Só que o Bibotalk, ele tem uma expressão teológica, ele tem ele tem certas opiniões teológicas que o regem. Se a pessoa passa a pensar diferente ou ela considera que o Bibotalk está errado, ela sai daquela comunidade e a oferta é infinita, ela encontra quem ela quiser. Por que antigamente ninguém falava de terra plana? Porque você conhecia um tio que defendia terra plana e mais ninguém. Agora, esse tio está em contato com 2.000 pessoas ao redor do mundo, porque a terra é redonda. Ele está em contato com 2.000 pessoas. Não tem mais um cara, tem 2.000. Poxa, mas 2.000 em relação a 8 bilhões de habitantes é pouca gente. É pouca gente. Mas 2.000 faz um barulho, velho. Especialmente se todo mundo fala ao mesmo tempo. Especialmente se a gente habita bolhas diferentes. Quem tomar contato com essa bolha vai se assustar porque são 2.000 pessoas. Hoje deve ter, sei lá, em 50.000 pessoas, não sei. Entendeu? Então, a gente vai formando essas comunidades com base em opinião, e isso para mim é um grande problema, porque a gente está substituindo relações reais por essas relações virtuais, e nessas relações virtuais, a nossa existência, a nossa aceitação tem a ver pelo que a gente fala, a gente expressa e a gente faz. Não é um ambiente de graça do evangelho, em que você chega falando o que falar, fazendo o que fazer, você chega e Jesus Cristo está lá para te receber. É outra coisa, é outra maneira de existir. Então, é isso. Eu tenho chamado esse fenômeno de docetismo eclesiástico. Vocês já estudaram o docetismo? Ou ainda não, né? O docetismo é aquela heresia, né, para quem estiver ouvindo a gente, aquela heresia que dizia que Jesus não tinha corpo, né, ele só era imagem, né? A ideia é assim, então ele não encarnou de fato, ele é só a imagem. A igreja, ela tem esse docetismo eclesiástico, em que ela é só imagem. É uma igreja que só se manifesta publicamente em opinião. É a igreja que ela só se manifesta publicamente porque ela tem esse tipo de opinião, é assim que ela pensa, tal, né? Ela não se manifesta em ação. E Paulo não. Paulo fala muita coisa também, mas João faz um desafio a isso. João faz um desafio a isso. Primeiro que João fala lá em 1 João, que nosso amor não deve ser de palavras, né, mas deve ser de verdade, de ação, né? Mas em 2 João, muito interessante o que o João fala ali. Porque João, ele vai fazer uma carta sobre o amor, 2 João sobre o amor também, né? E ele fala, o amor é o mandamento, e o mandamento é o amor, né? Logo nos primeiros versos, ali no versículo 6, o amor é a lei é o amor. Olha que coisa linda, né? O amor é a lei é o amor. Ele fala um pouquinho mais longo que isso, mas depois vocês olhem lá, né? Eu te dou um mandamento que não é novo, mas é o mesmo desde o princípio, e esse é o mandamento que amemos uns aos outros, e esse é o amor que obedeçamos os mandamentos, entendeu? O mandamento é o amor por o mandamento. Aí você fala, beleza, João então tá falando é amar e pronto. Aí logo em seguida, ali no versículo 10, 11, ele fala assim, se alguém chegar e não trouxer essa palavra, não saúde nem receba em casa. Você fala, ué, que amor é esse, né? Mas é porque ele está prezando pelo amor fundamentado na verdade. E que verdade é essa? Você lembra lá em 2 João qual é a heresia que João fala que o pessoal está lá combatendo, que o pessoal está lá trazendo? E ele fala, se vier desse jeito, você nem recebe em casa? São os que negam a encarnação. Alguns dizem que Jesus não veio em corpo. Entendeu? Aí ele fala, se alguém vier e não trouxer essa palavra, a palavra dele, né, de que Jesus veio em corpo, não saúde nem receba em casa. Porque se você mata a encarnação, você mata o amor. Entendeu? Porque o amor de Deus é revelado encarnacionalmente. Se você fala, Jesus não veio em corpo, não tem jeito de eu amar. E ele prova isso em seguida. No final da carta, ele fala assim, eu tenho muito a falar a vocês, mas eu não quero fazer com papel e tinta. Com papel não, né? Na verdade era papiro, né? Eu não quero fazer aqui com tinta. Eu quero encontrá-los face a face. Olha que coisa. Por que ele não quer fazer com papel e tinta? A gente pode lamentar, né? A gente aqui 2.000 anos depois fala assim, puxa, mas João, você podia escrever tanto mais, né? É um capítulo só, pequenininho esse bilhetinho que você escreveu aqui em 2 João. Eu queria mais, né? Faltou pra gente aqui, né? Você tá aí, você falou um monte de coisa para eles face a face que a gente não viu. Cadê, João? Traz pra gente, né? Mas é linda a lição que ele deixa ali. Nem tudo da relação é transmitido à distância. Uma face do amor é presencial.
Entendeu? Uma parte da comunicação desse evangelho é presencial. Por quê? Porque nem Deus comunicou à distância. E se você nega isso, você nega a possibilidade do amor. Então, porque Deus encarnou em Jesus Cristo, nós encarnamos também na vida uns dos outros. Então a gente não vive o docetismo eclesiástico, essa igreja que é só imagem. A gente vive relação de verdade. E relação de verdade exige que eu considere o outro como uma pessoa nos termos dele. Ele é uma pessoa diante de mim que eu não domino, que eu não criei, que eu não construí na minha cabeça e que eu, inclusive, me privo de julgar muito rapidamente. Porque a palavra de Deus fala para a gente não sair julgando as pessoas. Porque quando eu julgo o outro, eu estou submetendo o outro aos meus critérios. Mas quando eu me privo de julgar, eu falo, não vou julgar, eu deixo o outro ser quem ele é, para eu saber quem ele é. Então a gente tem uma comunicação de verdade. É isso que acontece na igreja real. Na igreja do docetismo virtual, não acontece isso. Qualquer coisa que você fala é um like ou um dislike. É um coraçãozinho, uma carinha brava. Eu tô sendo o tempo todo levado a julgar, tô sendo o tempo todo levado a te medir, e você o tempo todo levado a se expressar para existir. Não, você existe expressando ou não. E eu me privo, eu me retiro de te julgar, eu não vou te julgar, porque eu quero saber quem você é, porque eu quero que você se expresse, eu quero me expressar também, né? Então é isso, Henrique. Eu acho que os grandes desafios são menos sobre se tem muito herege falando. Ele sempre teve, eles falam um monte. A gente tem mecanismo suficiente para lidar com isso. Mas essa mudança. Eles existiam antes da internet, né? Mas essa mudança de forma de vida, essa outra maneira de viver, ela precisa de uma reflexão teológica nossa para a gente saber como ser igreja nesse ambiente, né? Até porque, gente, deixa eu deixar bem claro, não é uma escolha para ninguém sair do ambiente digital. Ele já existe, ele já está lá, entendeu? Então, não existe essa escolha. Não, agora não, né? A igreja não vai ter página no Instagram nem nada. Não tem essa escolha. Já existe lá e já existe a existência da igreja nessa realidade. A gente tem que pensar como que a gente vai existir nela. Porque se você não estiver lá, as pessoas vão estar falando da igreja lá. Sim, você vai estar lá a despeito de qualquer coisa. Então, como existir nesse ambiente? Isso exige de nós uma reflexão teológica. Uma reflexão que nem sempre a gente mais preocupado com a apologética da coisa, que é importante. De novo, para o herege não falar sozinho. Alguém precisa falar e dizer, não, você está errado. Beleza. Mas tem toda uma outra parte que é tão importante ou até mais importante. Nesse aspecto, por exemplo, quando o herege fala, eu não devo só me preocupar sobre o que eu vou falar em resposta, mas também como eu vou responder nesse ambiente. Porque o maior risco não está tanto no conteúdo do que ele está falando, porque isso já se dizia há 2000 anos, ninguém está inventando heresia nova. A parte de heresia está muito, muito ruim de heresia nova. O que está se inventando de novo é uma nova forma de viver. Então, como é importantíssimo. E nisso, Henrique, para responder a sua pergunta, nisso eu acho que a gente está perdendo. Nisso a gente ainda não aprendeu a habitar esse ambiente segundo. A gente não aprendeu a habitar esse ambiente segundo o reino de Deus. E a gente está atrasado. A gente está atrasado. Eu não desespero, porque Deus é eterno e Ele está no controle do tempo de todas as coisas. Mas é chato, é triste. É triste que a gente não saiba habitar esse ambiente para manifestar alguma luzinha no virtual daquilo que é real e essencial. Infelizmente, a gente não consegue transmitir para esses ambientes de rede social a riqueza da vida eclesiástica. A gente não consegue. E a gente não consegue porque a gente não está caminhando do jeito certo. Eu não acho que é porque é impossível, não. Acho que a gente tem jeito de pensar nessas coisas de uma maneira melhor do que a gente pensa. E a gente não está conseguindo, sabe? Entendi. Às vezes parece que a forma, como você falou, parece que a forma está afetada. Todos querem repetir a mesma forma. É um negócio lá do. Já que é para da carteirada de comunicação, né? É um negócio lá do McLuhan, né? O McLuhan falava: o meio é mensagem, né? Não é só a mensagem que usa o meio. O meio é a mensagem, né? Ele faz parte. Então a gente tem que se preocupar com isso. Né? Me ocorreu o livro lá, Jesus John Wayne. Uhum. Parece que está todo mundo respondendo no mesmo teor de um John Wayne a gente é um John Wayne
cristão e a gente está tudo respondendo da mesma forma e querendo se comportar da mesma forma como se fosse um padrão e não cada um tentando entender aquilo que o Chan falou, que é aquela senhorinha que comunica o evangelho, que comunica a vida cristã com a simplicidade dela de varre a calçada um pouquinho mais do terreno do vizinho, da calçada do vizinho, aquilo ela está comunicando o evangelho ali, né? A gente está tudo meio querendo ser, a gente entre aspas, né? Mas a gente está sendo influenciado a mostrar um Jesus John Wayne meio Malafaia, assim, sabe? Né? Esse é o jeitão de responder sem entrar, né? A gente entraria num tema aqui que é sobre a comunicação não violenta, que é um tema importantíssimo nisso tudo também, entendeu? Perfeito. Porque é a maneira como Deus fala conosco. Uns meses atrás, eu dei uma palestra para os casais aqui da igreja, e eu estava querendo falar sobre comunicação no casamento, né? Tem todo um universo sobre isso. E aí eu pensando, como falar, né? E tentando buscar. A Bíblia fala sobre família, mas ela não fala tanto quanto as pessoas acham que fala, né? Gente, mas onde que eu vou conseguir aqui pegar? Eu não me lembro assim de nenhum texto que fala como homem e mulher conversam, a não ser lá Pedro falando sobre Sara chamar Abraão de senhor, aquele negócio que é até meio difícil da gente tratar às vezes, né? E aí gente, mas como que eu vou? E aí eu lembrei de uma coisa, que se Deus é aquele que fala, nós também falamos com Deus. E talvez a coisa teológica mais excepcional nesse assunto todo não é que Deus fala e cria a realidade falando, é que Deus silencia e nos ouve. Isso é um negócio fora do normal, porque Deus criou o universo inteiro com a sua palavra e quando a gente ora, ele faz silêncio, inclina os seus ouvidos e nos ouve. Como é que é um negócio desse? E aí eu falei com os casais uma coisa que acabou me ajudando depois a pensar a comunicação cristã em outros ambientes também, que é a oração como modelo de comunicação. Porque na oração a gente não tem só o Deus que fala, mas a gente tem o Deus que ouve. E Deus, e Jesus mesmo, Deus encarnado, né, Deus Filho, ele mesmo usa esses elementos. Quando ele vai falar, por exemplo, que pai que o filho pedindo um pão vai dar uma pedra, né? Ele fala assim, vocês são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais Deus. Ele está falando sobre uma comunicação de pai e filho, e ele falando que a comunicação de Deus é maior ainda. E por que a gente não pega essa ideia do relacionamento com Deus e leva para a relação pai-filho, marido-mulher? A gente deveria fazer mais isso, ao invés de ficar buscando a moralidade da família dentro da Bíblia, né? Em termos assim, qual é o papel do pai, o papel da mãe, o papel do marido, e olhar qual é a dinâmica da relação do nosso pai conosco, e como é essa família da fé e como é a nossa família. E nisso a gente encontra um modelo de comunicação. A oração é uma excelente maneira de a gente pensar a comunicação. É a gente falando para Deus coisas que ele já sabe. Deus já sabe disso tudo. Vocês já pensaram nisso? Deus já sabe. E ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir, para ouvir o que ele já sabe. Deus podia ser super, né, entediado nas nossas orações. Não, na verdade a gente dorme antes de Deus dormir na nossa oração, né? A gente distrai mais rápido do que Deus, né? Ele está atento às nossas orações. Por quê? Porque na comunicação eu não estou preocupado só com a mensagem, eu estou preocupado com o interlocutor. E Deus está preocupado com o interlocutor. Entendeu? Deus está nos ouvindo. Gente, a gente está muito preocupado com a mensagem, pouco preocupado com os interlocutores. A gente tem uma ansiedade tremenda de formar a mente das pessoas segundo a nossa própria mente, ao invés de ouvir os problemas delas, entender quem elas são, de onde elas partem, o que está acontecendo. Então, nessa palestra de casamento, eu falei assim, às vezes o marido está compartilhando negócio, o esposo compartilhando negócio, só porque ele quer compartilhar, e você está doido para dar um resultado. Nem Deus faz isso, que pode dar um resultado. Nem Deus que escreveu um livro inteiro dizendo, né, dentre outras coisas, como você deve viver, ele poderia falar, gente, mas eu já falei lá, né, não me traz esse problema não, traz esse problema não, lê lá o livro, escreve um livro inteiro. Não, ele para e ouve, porque ele está preocupado com o interlocutor, porque ele está preocupado com a pessoa. E a gente também, a gente para e ouve. E, mas o outro está falando um monte de abobrinha, mas você está preocupado com a abobrinha ou você está preocupado com a pessoa? Então você para e ouve essa pessoa. Entende de onde ela parte, entende quem ela é.
entende quais são as preocupações dela. Vamos caminhando assim. Eu acho que isso faz mais sentido, entendeu? E falando em comunicação, eu acho que tem um modelo bom aí na oração para a gente pensar, não só o Deus que comunica, mas o Deus também que ouve, que é comunicado de alguma maneira. Excelente, pastor. Muito bom. Eu queria ver com você agora. Inevitavelmente, nós somos seres multifacetados, né? Existe um Cacau pastor, existe um Cacau marido, existe um Cacau maloqueiro, sofredor, graças a Deus. Existem Um várias bando de loucos. frentes das quais nós estamos envolvidos. E o que eu queria ouvir do senhor é como que é o Cacau se comunicando nessas várias frentes em que ele atua? E qual que é a que mais exige de você nesse campo de comunicação? Legal. Eu já vou avisar vocês que eu não vou tentar ser curto, tá? Fica à vontade. É... Podcast é livre, né? Essa é uma vantagem. Qualquer Às coisa vezes é tem livre o até 2x demais, né? aí, então a gente fica tranquilo. Não, mas Só não sei qual é seu tempo para estar com a gente também, né? não, A gente quer também. Eu vou me preocupar em tentar ser claro. Curto eu não garanto. Mas olha só. Esses personagens, né? Essas roupas, elas pertencem a espaços, tá? Elas pertencem a espaços. As dinâmicas de comunicação nesses espaços, elas são diferentes. Então, o lance que eu acho que é importante da gente lembrar é que a comunicação envolve um espaço, tá? Espaços que carregam suas regras. Esses espaços têm regras que exigem uma forma de se comunicar. Todos eles. Não é só diante de um juiz que eu tenho uma maneira de me comunicar, entendeu? Cada espaço tem uma regra de comunicação não escrita. E esses espaços, eles permitem mais ou menos expressões. Então, quando eu estou numa relação mais íntima, a comunicação ela é mais ampla. Porque esse espaço de intimidade, ele deve trazer a permissão de uma existência mais autêntica. E eu estou falando isso, você falou, né, dentre um desses papéis, é o papel do marido, né? E a relação conjugal, essa é uma relação muito íntima, em que nós acolhemos o outro da maneira que o outro é. Inclusive, eu não vou viajar nisso, não. Deixa eu ficar aqui onde chega, eu vou falar só isso. Então, esse espaço tem regras e tem isso aí. A igreja é um espaço que é um espaço de intimidade também. Mas que ela não é uma intimidade automática familiar. Ainda que o casamento também não é automático, né? É construído, mas de qualquer forma, a igreja é um outro tipo de intimidade, uma outra maneira de você construir isso, né? O Bonhoeffer fala que a primeira maneira de você amar uma pessoa é ouvindo, né? Então, a primeira maneira de você criar uma comunidade que de fato é uma comunidade, de fato é uma comunhão, é dando voz, é permitindo que o outro fale. A comunicação falha muito porque a gente habita ambientes que travam ela. Não há espaço para expressão. A igreja tem que ser um espaço em que há possibilidade de expressão. Então, entende? Os desafios são diferentes porque os espaços são diferentes e as regras são diferentes. Agora, há um desafio peculiar em ser pastor. E isso é uma coisa muito difícil, que a gente precisa lidar e é muito complicado. A grande exigência de um pastor, e a maior tarefa, a tarefa mais pesada, não é a maior, mas a mais pesada, é a de sermos minimamente adequados à função que a gente tem. Porque se a comunicação envolve uma coerência, né? Eu comunico o evangelho. Como é que eu vou ser coerente ao evangelho? Então, a minha distância com Jesus, que é a verdade, ela é tão grande que é um desafio muito grande eu ser coerente com isso. Só que aí Paulo traz uma ideia que eu acho maravilhosa lá em 2 Coríntios, que ajuda a gente a se consolar um pouco isso. Ele fala assim, olha, gente, nós somos vasos de barro que contém um tesouro. Né? E aí ele
reverte isso dizendo assim, o tesouro ele é ainda mais brilhante por causa da dignidade do vaso. Que a nossa coerência ministerial, a nossa coerência espiritual enquanto comunicadores do evangelho, envolve o reconhecimento da nossa natureza de barro. E de uma maneira maravilhosa, quanto mais eu me reconheço indigno, mais brilha o evangelho em mim. Mais brilha esse tesouro. Então, acaba que... E por que o evangelho brilha? Porque o evangelho brilha exatamente nisso, na reconciliação de um Deus santo com pecadores. Então, quanto mais eu estou consciente do meu pecado, mais eu estou testemunhando do evangelho desse Deus gracioso. Porque se for bom o suficiente, o evangelho é um pouquinho menos necessário, então ele é um pouquinho menos brilhante, né? Então, mas quando eu vou reconhecendo a minha indignidade, o evangelho está brilhando mais ainda. Então, esse é um desafio. Por quê? Porque na igreja eu deveria estar totalmente preocupado em ser fiel a Deus. É isso que o Paulo fala em 1 Coríntios, não em 2 Coríntios. Importa que tais homens sejam fiéis, quando ele está falando lá de Pedro, Apolo e dele mesmo. Importa que tais homens sejam fiéis. Esse é o nosso desafio, ser fiel a Deus. Mas na igreja a gente também é desafiado a ter uma certa forma de vida diante das pessoas. E muitas vezes isso leva a uma hipocrisia que mata o brilho do evangelho. Então, o grande desafio, e é por isso que eu quero dizer que a igreja é o mais desafiador de todos, é porque uma grande parte do desafio da igreja, que a igreja impõe a minha posição como comunicador, é a de não querer ser mais brilhante que o evangelho de Cristo. E isso é muito difícil, porque a gente passa a vida inteira querendo brilhar para os outros. É reconhecer essa minha natureza arenosa, argilosa, não ardilosa, desse barro que faz o vaso, né? Essa é minha, melhor, vou usar outra fala. Essa é minha natureza cerâmica, né? É De isso, barro. né? Então é muito complicado essa questão. Nossa, pastor, dá o nome de um livro tremendo, hein? A nossa natureza cerâmica, né? O pastor cerâmico. Mas aí, por que isso é importante? Porque quando eu olho para isso, eu começo a querer fomentar na igreja uma igreja que tem um espaço de graça em que as vozes são ouvidas. Então não é só o pastor que pode revelar-se a sua natureza de barro, mas todo mundo é bem-vindo a exaltar Jesus Cristo por meio do Evangelho, reconhecendo o valor desse tesouro que a gente carrega a despeito da nossa dignidade pessoal, sabe? Então, isso é desafiador, porque é na contramão de quase todos os outros aspectos da vida, né? Quase todos os outros ambientes que a gente habita, entendeu? Então, eu quis trazer o casamento, porque o casamento também é um lugar em que a gente, né, não tem como ser hipócrita dentro de casa, que você é conhecido na sua nudez, né? E no casamento, literalmente na sua nudez, né? Agora, na igreja, há o desafio da gente caminhar para esse mesmo tipo de intimidade e de autenticidade. Mas isso é tão contrário aos outros espaços que a gente vive que fica difícil, sabe? Então é complicado, sabe, gente? A gente deve subir no púlpito muito bem preparado, mas a gente deve subir no púlpito muito humilde. E às vezes a gente se preocupa muito mais com o preparo do que com a humildade, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque no nosso preparo a gente não quer revelar o nosso brilhantismo, a gente quer ser revestido de humildade para o brilho do evangelho brilhar. Isso é muito desafiador. Por isso que eu acho que esse é o espaço mais desafiador. Tem outra questão que é igualmente desafiadora, eu vou aproveitar esse gancho, né, de Manda. estar lá no púlpito pregando. A pregação em si, ela envolve uma certa arte, e aqui é o ponto que eu queria entender, assim, em relação à oratória, quais são suas referências? Uhum. A gente pode citar aí caras que diferentes entre si, mas muito bons oradores, né? Spurgeon, Billy Graham, talvez até uma perda recente aí, Tim Keller, que comunica de uma forma
mais, vou colocar assim, coerente com o nosso tempo, né? Um ambiente urbano, enfim. Quais são as suas referências em termos de comunicação nesse sentido da oratória, de pastores, pregadores, evangelistas, gente que faz o Cacau olhar e falar assim, isso aqui é interessante, eu poderia tentar trazer para mim de alguma forma? Tim Keller certamente é uma referência muito grande para mim em termos de pregação, né? Não prego como ele, na verdade, não é que eu não prego como ele só em termos de qualidade, que eu também não prego bem como ele prega, como ele pregava, né? Mas eu também não prego como ele em termos de estrutura mesmo, né? Ele tem uma maneira de organizar o sermão que não é a mesma que eu tenho, e, e é bem diferente, né? Ah, eu acho que ele acaba sendo a grande referência, porque o Tim Keller ele tinha um negócio que era muito impressionante, que é assim, você não saía de uma mensagem do Tim Keller, de uma pregação do Tim Keller, sem ter aprendido nada. É impressionante isso. Eu já ouvi muitas pregações dele, muitas, muitas. E eu nunca deixei a pregação dele sem ter aprendido alguma coisa, né? É muito impressionante a maneira como ele fazia isso, sabe? Por mais que fosse um texto batido, dentro de uma perspectiva conhecida, porque a teologia dele não era uma teologia complicada. Ela era simples e ela era fácil de articular, inclusive. Por isso também o grande sucesso que ele tinha até para fora da igreja, porque ele era um cara que articulava com muita clareza e com muita simplicidade, né? Mas era impressionante isso, assim, ele sempre conseguia ensinar um negócio novo, ainda que fosse absolutamente coerente com a teologia ortodoxa, protestante, evangélica e dele também, né? Ele tem essa sequência de coerências que ele tinha, né? Então ele é um cara que realmente, e muito do que a gente falou aqui, ele passa nesse teste tranquilamente, né? Por exemplo, a gente fala sobre ter um vínculo com a realidade, né? Não ficar criando ilusão, né? Porque a gente gosta de subir no púlpito, ficar inventando milagres às vezes, né? Ah, porque isso aconteceu, não sei quando, e nunca aconteceu, né? Porque a NASA descobriu que a Bíblia está certa, e aí cita lá um evento que nunca aconteceu, né? Mas hoje em dia tem internet, o cara joga no Google e percebe que né? Fala assim, olha lá, ó, tá lá no E-Farsas, né? E não é assim, né? Mas o Tim Keller não. Ele fazia uma pesquisa, ele lia os jornais, ele lia as revistas da época, ele lia, sabe, que dizem, né? Eu vi uma vez o Ricardo Agreste, pastor presbiteriano, falando isso, que o Tim Keller, quando mudou para Manhattan, ele ficou frequentando os cafés, né? Starbucks e outros cafés lá, só para olhar que livros as pessoas estavam lendo. E aí ele ia na livraria, comprava os livros e lia os livros, né? Para saber com quem que ele estava falando, né? Então ele tinha essa preocupação muito com a realidade, sabe? E isso é muito interessante. Eu acho que ele é assim, hoje é minha grande referência. Tem outros pastores, né, que eu ouvi muito, os pregadores. Eu ouvi muito Ed Renekiewicz, uma época da minha vida, muito, muito mesmo. Eu sempre fiquei muito encantado, né, com esse nosso irmão que eu acho que precisa ser reconhecido. Eu sempre fiquei muito encantado com as pregações do pastor Irlande, sempre assim, né, que não está muito na internet, mas eu acho incrível, assim, a maneira dele pregar, né, e vou ficar com esses três, tá bom, né? Ah, não, tá Mas excelente. hoje é o Tim Keller, assim, disparado, que eu ouço e assim, é fora de série, sabe? Pena que ele se foi, Muito porque bom. olha, ele realmente, sabe o que ele faz falta? Porque parece que não faz falta o quê? Você nem conhece ele, os livros estão aí, as pregações estão aí, mas o Tim Keller faz muita falta reagindo em tempo real às coisas que estão acontecendo. É impressionante como ele conseguia ter uma abordagem virtuosa, bem informada de tudo que acontecia. E aí ele se foi, ele não tá mais fazendo isso. Tudo que ele escreveu e falou, aí a gente tem aí acesso, né? Mas aqui pra frente a gente tá sozinho. É, Ele era o intérprete da deixa eu realidade, ver. né?
Muito, muito mesmo, muito mesmo. E assim, as pessoas podem até discordar de um ponto ou outro, inclusive sobre temas da realidade, mas ele nunca ia sem base, entendeu? Então, se a pessoa quer discordar dele, pode, e muita gente discorda, mas vai discordar em outra base, vai buscar uma outra base, né? Então, ele sempre tinha essa questão, isso é muito impressionante mesmo, assim, nele. É uma grande perda, assim. Eu vou citar mais um, tá? O meu amigo Vitor Fontana é um grande pregador, gente. A gente vê pouco ele pregando, porque na igreja dele a pregação é diferente, né? Lá na diferente. comunidade da vila, né? Mas, rapaz, e o Botelho também, viu? O Botelho pregando atrás de um púlpito é maravilhoso também, viu? A gente fica vendo ele lá sentado na cadeirinha. Mas o Vitor, olha, gente, é o outro também que, gente, eu nunca vi ele pregando mal. Ele fala que é porque eu tenho uma amostragem baixa, que eu vi ele pregando poucas vezes. Mas todas elas foram muito boas. O Sean teve uma oportunidade recente, né, Sean, de assisti-lo. Foi, no mês passado ele estava aqui no acampamento da nossa igreja. Ai, que legal. Foi mais um momento de bate-papo, ele teve um período ali de exposição, mas foi um período curto, ele expôs ali um texto por 15, 20 minutos mais ou menos, aí depois a gente fez ali um tempo de perguntas e respostas, mas que, nossa, foi muito produtivo, foi muito proveitoso, foi uma benção. Que legal, muito bom. Posso estender mais um pouquinho só? Tem um cara que eu admiro muito, não tentaria imitar jamais, porque é uma habilidade de escrita combinada com uma habilidade de oratória impressionante, de um senhor chamado Emílio Garófalo, né? Aquilo ali é impressionante, cara. Assim, eu quero ter a oportunidade de um dia ir num culto e ouvi-lo, porque eu lembro de algumas pregações dele excelentes, assim. E isso é uma coisa, né, que você falou sobre arte e tudo, né? Isso é uma coisa que a gente tem que lidar com o recurso que a gente tem, né? Às vezes as pessoas são muito críticas, por exemplo, ao humor no púlpito, né? Eu não sou crítico, eu sou crítico ao humor ruim. A gente que não sabe fazer piada e quer fazer. Se você não sabe fazer piada, não faz. Agora, se você tem esse recurso e ele vai ser útil, use, sem problema nenhum, né? E outra é essa questão narrativa, né? Quem consegue fazer isso deve usar. Tem um pregador americano que eu gosto muito, eu acho ele um dos melhores pregadores do mundo. Apesar da teologia dele não ser a minha, eu não concordo com os aspectos teológicos dele, mas cada pregação dele é uma obra de arte, que é o Jason Michele, né? Eu acho que ele é metodista. E, gente, mas assim, é impressionante a maneira como ele constrói o sermão dele. É um negócio também. Eu acho que tem um episódio do BT Papo que você menciona. Que eu falo dele. Né? Exatamente. Ele é muito impressionante, cara. Legal. Acho que a gente tem que ir partindo mais aí para o final, para a gente não prender muito a agenda do Cacau também. Manda a sua aí, a próxima. Isso acabou aqui, eu tenho que ir embora também. Tá bom. Tá. Eu tô sozinho, daqui a pouco vou apagar a luz da igreja aí. Manda a sua aí que você estava programado, Xan. Perfeito. Deixa eu só pegar ela aqui. A gente vive num contexto, Cacau, em que, se não me engano, Jonas Madureira ele fala sobre guetos evangélicos, né? A gente vai segmentando as nossas agremiações, as nossas reuniões, e com isso, naturalmente, se desenvolvem características próprias, né? Dialetos próprios, né? Então a gente é muito apegado ao evangeliquez. A gente que uma grande parcela da igreja brasileira, ela vem de um contexto pentecostal e eles têm uma linguagem muito própria, né? Muito característica. E nisso a gente acaba criando uma barreira nessa nossa necessidade de comunicar. Então, na sua opinião, qual que é o maior desafio que os cristãos brasileiros eles encontram ao se comunicar? Por que, por certas vezes, aparenta que a gente está falando grego? Algumas vezes a gente está mesmo, né, na exposição do texto, mas, no geral, o que você vê nesse sentido?
Eu acho que a gente perde um pouco qual é a natureza daquilo que a gente quer comunicar, sabe? Isso é um vício bem nosso evangélico, tá? A gente tem esse vício. A gente se preocupa muito com contextualização, né? A gente se preocupa muito com discurso, com falar, com, né, a pregação correta e tal. E essas coisas são úteis, são boas, são importantes. Mas o que a gente quer comunicar é além de um texto e de um discurso. E a gente perde um pouco essa compreensão e a gente não se preocupa com esses outros aspectos, entendeu? Eu estou tentando ver como é que eu posso explicar isso. Eu posso fazer todo um caso para tentar te convencer que o cristianismo é a religião verdadeira e mais, que o cristianismo evangélico é a religião verdadeira. Mas te convencer disso adianta muito pouco pro que a gente quer como proclamadores. A Bíblia não fala, lá no texto da grande comissão que foi citado aqui, para nós convencermos as pessoas. Fala para nós fazermos discípulos, né? E aí a gente pensa, como é que aquele pessoal todo se aproximou de Jesus, né? Foi por causa da explicação exaustiva de Jesus? Não, Jesus, inclusive, às vezes falava umas coisas que era para não entender mesmo. Era por aquilo que Jesus comunicava com, e essa palavra, encantamento. A gente perdeu a capacidade de encantar as pessoas. A gente já teve essa capacidade? Já. Ser evangélico já foi legal, gente. Então, assim, para nós continua sendo legal ainda, né? Mas já foi uma coisa legal vista de fora. Porque era gente preocupado com coisas boas, voltados para uma comunidade, que desenvolviam uma amizade e que fazia com que pessoas que via no evangelicalismo só uma privação de certos prazeres, ainda assim achassem que era uma coisa que apelava de certa forma, né? Que tinha um certo apelo, mesmo que fosse te privar de algumas outras coisas, sabe? A gente perdeu a capacidade de oferecer essa imaginação de uma relação melhor, entendeu? E muito porque a gente ficou com mesquinharia, sabe? Então eu não tenho muito problema em a gente não ser muito compreendido nos nossos termos. Essa característica meio alienígena do evangélico, ela, entendeu? É meio de grupo, sabe? De ver gente, sabe, pessoas que começam a empreender, por exemplo. Tem o linguajar do empreendedor, né? E no início ele não fala nada daquilo, mas de repente ele está falando tudo, e no início tudo aquilo é estranho, mas depois ele gosta, por quê? Porque ele foi atrás da questão em si, da ação, né? Gente que trabalha com marketing, por exemplo, né? Tem todo o linguajar do marketing, e ele vai se aproximando disso, ele vai desenvolvendo isso, né? Então, assim, todo grupo do qual a gente não faz parte é meio alienígena, e a igreja é meio alienígena também, e tudo bem. Entendeu? Tudo bem, não tem muito problema. A gente é que se impõe a necessidade. Não, como é que o não crente vai entender isso? Meu, se ele não entender esse domingo que vem ele vem, entendeu? Agora, o que ele vai entender da maneira como a gente lida um com o outro, sabe? Do tom que a gente usa para falar com ele. Se é um tom condescendente, se é um amor meio falso, né? Se é aquele love bombing que a gente às vezes faz na igreja, né? É só uma estratégia de explorar a pessoa, ou se é autêntico, né? Então, assim, a questão do vocabulário eu me importo menos, mas a questão da gente poder encantar as pessoas com o tipo de vida que a gente vive, sabe? Jesus, tem dois episódios de evangelismo na Bíblia que eu fico assim, meu, Jesus é muito doido mesmo, né? No bom sentido, né? Lembrando que eu faço parte de um bando de loucos, então doido é elogio, né? Jesus, ele chega lá pro cara lá de Gadara, lá pro endemoniado, coitado, né? O cara foi liberto de Satanás, a gente chama ele até hoje de endemoniado, né? Chega lá pra ele, depois da libertação, e fala assim, ele fala assim, quero te seguir, Jesus. Ele fala assim, não, volta pra sua terra e fala o que eu te fiz.
Não preparou o cara, não ensinou para ele 4 leis espirituais, não deu um cursinho de comunicação do evangelho. E a mulher samaritana, a mesma coisa. Ela sai do encontro com Jesus, vai até... A mulher samaritana, nem certeza ela tem, ela vai até diante dos samaritanos e fala assim, olha, encontrei um homem que fala tudo a minha vida, será ele o Messias? Ela nem sabe. Mas o que esses caras tinham para comunicar? Tanto esse homem quanto essa mulher? Experiência com Deus. A gente está muito querendo comunicar a coerência do nosso texto e pouco testemunhar da nossa experiência. E as pessoas estão ávidas para ouvir histórias, sabe? Olha só, gente, eu não sei se o algoritmo está me colhendo, mas assim, no meu Reels e no meu TikTok aparece direto para mim trechos daquele programa do Fábio Porchat lá, que história é essa? Né? Um programa inteiro baseado em histórias que as pessoas contam, que elas passaram a vida delas contando. E a gente está cheio querendo passar para as pessoas doutrina, quando a gente tem testemunhos maravilhosos de Jesus falando para a gente assim, vai e fala o que eu te fiz. Eu acho que muita gente não leva Jesus para os outros porque não tem Jesus para levar. Só tem um texto. Só tem uma conexão de ideias, do qual ele se convenceu, e não um testemunho de encontro, sabe? Então, eu acho que esse é o nosso desafio, é conseguir traduzir para a linguagem a realidade de uma experiência. A gente não precisa ser os melhores treinados teologicamente. A teologia é importante para a gente interpretar as coisas que a gente passa, né? Assim como uma pessoa pode ter uma experiência maravilhosa em termos de saúde de um chá, mas se ela for receitar isso para alguém, é bom que ela tenha estudado a medicina da coisa para não fazer uma indicação ruim, entendeu? Então a teologia é uma boa coisa para a gente interpretar o que é que foi bom para a gente e o que não foi, o que foi aquele encontro. Mas a gente está contando uma história. E eu acho que isso a gente falha. A gente leva comportamento, a gente leva doutrina, mas a gente não leva testemunho, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia aprender de novo, citando os irmãos pentecostais, né? Que sempre tiveram uma forma muito testemunhal de falar de Jesus, né? A gente precisa disso. Só que orientado teologicamente, que é uma coisa que até pouco tempo atrás esses nossos irmãos não tinham. E não tinham muito, sempre tiveram, né? Mas não tinham, assim, muita ênfase. E hoje tem com bastante mais ênfase, né? Eu acho que o desafio tá nisso, viu, Chan? Acho que é bem aí, sabe? Traduzir para a linguagem, traduzir para a comunicação o que é um acontecimento. Isso acho que é um desafio. Fez eu lembrar do meme. Desculpa, Chan. Fez eu lembrar do meme do menininho dizendo assim, olha o que Deus faz na vida da gente. Você sabe que esse meme, ele é nosso jargão aqui na igreja. Um monte de coisa assim nova que a gente tá fazendo, e um dos líderes aqui da igreja, ele até tá aqui, se a gente estiver ouvindo ali fora, ele vai saber que é dele que eu tô falando. Ele vive falando assim, olha o que Deus faz na vida do crente. Mas acho que muito disso que você comentou, ele está associado ao que o Salmo fala, né? Ele fala sobre você provar e ver que o Senhor é bom. Ele não tece ali todo uma linha de raciocínio e coisa, mas é um convite justamente para a pessoa se achegar e de maneira pessoal ela comprovar, assim como se fosse um fruto mesmo. Ela tomar do Senhor, provar dele e ver o quanto ele é bom. Então essa relação comunicativa que muitas vezes a gente acaba perdendo ao longo do caminho, e por vezes é bem intencionado. É nas melhores intenções em que você vai gastar ali 2, 3 horas derramando doutrina e doutrina e doutrina, só que é justamente na parte relacional em que as pessoas elas acabam sendo, de fato, laçadas ali por essa afeição ao Senhor. A gente vê que em todo encontro que Jesus ele teve, foram encontros pessoais. Não foram encontros genéricos, não foram encontros superficiais, mas sempre foram encontros direcionados à pessoa ali, naquela situação. Então, acho que boa parte disso que você diz está associado a essa necessidade de remeter, voltar lá atrás as coisas que nos chamavam a atenção, as coisas que brilhavam os nossos olhos, falam, não, isso aqui de fato é um caminho interessante que a gente pode seguir, porque é diante dessa dinâmica que a gente consegue uma comunicação
obviamente com o auxílio do Espírito, né, primeiramente, a gente sempre vai conseguir uma comunicação eficiente, né, diante dessa situação. É exatamente isso. Legal, legal. Faz parte também dessa fase do nosso recolhimento de podcast, de depoimentos e tal e tudo. A gente vai falar com algumas pessoas que estão trabalhando nichos em que a comunicação é mais complexa, é mais profunda, mais complexa, tem N outras facetas aí. Então, queria perguntar para você assim, como é que você vê o caminhar da igreja brasileira em termos de povos desafiadores, como, por exemplo, o pessoal que se comunica por Libras, né? Ou povos originários, agora que a gente está assim, o que a gente faz, né? No sentido de falar de indígenas e tal, os povos originários, o que a gente faz? Ou outros desafios, eu não sei o que te pega mais, se você falar sobre um deles, alguma coisa que te pega assim, que você vê, olha, a gente precisava trabalhar mais aí. Tem até a questão de cultura impermeável também, sei lá, os povos lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, lugares onde ainda não tem igrejas evangélicas, no interior de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul ali, a gente vai ver quase como comunidades impermeáveis, assim, ao evangelho. O que você acha que é o maior desafio? Libras, povos originários, cultura impermeável, ou outro aí que você pode falar um pouco pra gente? São desafios realmente bem desafiadores, né? Todos eles, né? Existe um segredo pelo qual os evangélicos cresceram tão rapidamente no Brasil, sabe? E ele tem a ver com uma crença teológica nossa muito profunda, que é do sacerdócio universal de todos os crentes. E uma vez que a pessoa se converteu, ela já está habilitada a testemunhar e sair pregando, né? E às vezes a gente até exagera um pouco nisso. Mas esse é um motivo, por exemplo, porque, e assim, eu não quero transparecer aqui nenhum tipo de anticatolicismo, nada disso, é só para a gente entender as mudanças dentro do Brasil, né? Esse é um motivo pelo qual aconteceu o Sínodo da Amazônia uns anos atrás, né? Que aqui no Brasil repercutiu muito em termos de cuidado com a Amazônia, mas tinha a ver com o crescimento dos evangélicos nessa região amazônica do Brasil. Por quê? Porque, como a gente é sacerdócio universal de todos os crentes, o cara se converteu, volta lá para a comunidade ribeirinha dele e sai pregando. Enquanto algumas comunidades nessas regiões tem um padre que vai lá uma vez por mês pegar a confissão e dar a Eucaristia, entendeu? Ou seja, a nossa ferramenta de comunicação sempre foi confiar no poder do Espírito e da palavra na boca de todo mundo, né? E sair por aí, pregando. Esse talvez seja um dos problemas da internet também, viu, Henrique? Que você colocou antes. Porque a gente também, na internet, cria uma certa elite, né, de comunicadores, né? Gente que se expressa bem ou que conhece muito, né? Isso pode refrear algumas pessoas no testemunho pessoal. Eu estou supondo, eu não sei, eu não tenho esse dado, mas é possível que isso aconteça, né? Então, não sei. Fica aí uma pesquisa para vocês, aí, se vocês quiserem fazer. Então, eu acho que para todos esses desafios, a solução nunca vai ser a mesma, porque os contextos são diferentes, mas ela vai passar mais ou menos pelo mesmo lugar. É gente transformada testemunhando do ponto onde está, a partir de onde está. As culturas impermeáveis, elas têm esse nível de impermeabilidade, mas elas não são totalmente isoladas, né? Há relações com o entorno. É diferente de regiões que realmente são, né, habitadas por pessoas que são inacessíveis, né? Até geograficamente inacessíveis, outro esquema, né? Não é o caso em geral nessa outra. Então, assim, de alguma maneira há essa interação que vai ser aquilo que a gente fala, é um clichê batido, mas vou ter que falar de novo, é o negócio da vida na vida, né? Então é isso. Assim, eu não sou muito especialista nesse assunto, eu tô só respondendo a partir do que eu penso aqui, mas, né, com certeza tem estudos melhores, gente que tá lidando com isso mesmo, né? Mas se eu fosse responder rapidamente, eu responderia dessa maneira, sabe? Tem algumas iniciativas interessantes em termos de missões com isso, né? Tem uma instituição que ela treina profissionais expatriados
para testemunhar do evangelho. Então eles dão recursos e tudo, material, para gente que vai para outros países trabalhar. E o cara, mas ele tem um recurso para começar um pequeno grupo, para testemunhar ali para as pessoas, né? Não que o pequeno grupo seja a única maneira de, né? Mas são formas, né? Em algum momento ele pode chegar nesse estágio, né? Começa com testemunho pessoal, chega. Então, assim, a gente sabe que é por aí que a coisa anda, sabe? Que é pelo testemunho pessoal, que é pelo, né? Até mesmo quando a gente pensa em missões transculturais, sabe? Aqui mesmo no Brasil, entre os indígenas, por exemplo, sei de missionários que tiveram vida lá porque contribuíram na preservação de vidas no combate à malária. Levou testes de malária, tratamentos e tal, e isso fez com que, inclusive, a população numérica mesmo da tribo crescesse muito, em termos de preservação de vida, né? E claro que alguém pode levantar e terá toda a razão em dizer, não, mas isso também nem se compara com tanto que morreu com essa interação com o homem branco em outro momento. Essa é a gente vive agora. Como a gente vai fazer bem agora, né? E foi um outro saber, foi vida, foi participando da comunidade, foi estando junto, foi salvando gente da morte. Essa voz foi ouvida em outros aspectos também, né? Então isso tudo acho que é coisa para a gente pensar, né? Mas acho que essa vida de testemunho e de ser uma força do bem onde a gente está, começa a ajudar as pessoas a querer ouvir a gente por outras coisas também, sabe? Não sei se eu respondi, mas às vezes isso. Levantou um dilema, né? Levantou um dilema dos tempos modernos aí, que existem algumas linhas de pensamento que dizem que esses povos isolados devem ser preservados isolados. E a gente, diante da grande comissão, se depara com o imperativo de contrariar essa linha de raciocínio, né? De alguma forma, tem que tentar contato com esses povos para que eles tenham acesso à mensagem do Evangelho. E aí isso pode se tornar um grande dilema também para quem trabalha com missões, para quem, enfim, eu confesso que eu desconheço o debate atual sobre esse assunto, né? Então eu não, porque envolve uma série de questões, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente precisa ter no nosso olhar missionário, né? É quando a gente olha para povos a respeito de quem uma série de preconceitos são levantados, que nós exercitemos a escuta para saber quem de fato são. Eu acho que o grande problema da obra missionária que desrespeitou a vivência dos povos originários no Brasil, isso de natureza, de origem católica ou protestante, é porque não considerou o outro na sua dignidade pessoal. E frequentemente a gente cai no mesmo erro em missões transculturais e às vezes até missões cisculturais. A gente cai no mesmo erro de desconsiderar o outro na sua dignidade pessoal. Então, eu acho que a conversa sobre tribos isoladas, por exemplo, ela começa muito antes, né? Eu estou querendo ir lá só porque eu preciso que mais gente ouça de Jesus e tal, ou eu estou genuinamente preocupado com pessoas, como pessoas, né? Porque a gente acaba se valendo dos mesmos preconceitos que a sociedade tem, dos mesmos estereótipos, né, para fazer a obra missionária, e isso é um problema muito sério. É isso que não levou só, e assim, vocês verem como é um problema do cristianismo nesse mover. Isso levou a genocídio indígena na América do Norte, isso levou a genocídio de povos originários da África do Sul por protestantes. É que no nosso caso, a maior parte da colonização foi católica, mas os protestantes não estão alheios a isso, né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa pensar e pensar. Eu estou olhando
esses povos todos e para essas pessoas todas, com a preocupação que eu tenho na integralidade da sua vida, como ser humano criado à imagem de Deus e amado por Deus, ou eu estou simplesmente querendo expandir e aumentar o número de adeptos à minha convicção religiosa, né? Então, uma coisa a se discutir. Acabou de ter aí o Conferência de Lausanne, né? Que coisas como essas são discutidas. Não estava lá, né? Não rolou meu dorama. Ficou sofrendo com o Corinthians. Fiquei aqui. Bom, estamos com o nosso horário ali avançado, então acho que partir para o encerramento aqui. Acho que a última questão seria assim, sobre esse tema do que a gente falou, o que faltou? Acho que isso aí é para coroar a nossa conversa aqui. O que faltou falar sobre comunicação, sobre o evangelho, sobre propagação do pensamento teológico? Ou você acha que já falamos tudo? Ou quer repisar alguma coisa que já foi vista e tal e tudo, para reforçar? Ou quer gerar uma polêmica pra gente fazer um corte? Brincadeira. Não, eu acho que a gente falou bastante coisa. Tudo a gente nunca vai falar, né? Muitas coisas. Mês passado eu estava em Brasília e a gente fez um bate-papo lá. E uma moça que trabalha na mídia da igreja perguntou sobre a atuação da igreja nas redes sociais, mas da igreja como igreja, entendeu? Da igreja local. Uma pergunta que nunca tinha me feito. Né? Na verdade, nem sei se era a minha opinião que ela queria ou era do André, que estava lá também, né? Mas eu aproveitei e falei. Então tem esse aspecto, a gente não abordou aqui, por exemplo. Tem outros, né? Mas assim, eu acho que a gente falou bastante coisa, né? Bom. Mas valeu, eu quero agradecer vocês por esse espaço aqui, né? Apesar da gente tá cumprindo aqui uma exigência, né, que é acadêmica, né? É sempre valioso, né? Quando alguém ouve a gente. Então, agradeço que vocês abriram aqui essa oportunidade. E eu aproveitei, falei pra caramba. Legal, com certeza, maravilhoso. Acho que assim, uma proposta que a gente tem tentado aplicar isso, o nosso grupo tem alguns que foram preservados do primeiro semestre, aí teve no caso o Thiago que entrou, o Dinho que chegou depois, que tá nos bastidores aí, e tal, e tudo que a gente queria é isso, olha, tudo bem, é um conteúdo obrigatório, mas como que a gente faz para extrair aquilo que a gente ama, aquilo que a gente está se dedicando, que é viver a teologia, falar a teologia, porque é maravilhoso, realmente. E assim, você falou sobre a sua paixão e de forma apaixonada sobre viver o evangelho, viver a vida da igreja, do chão de fábrica da igreja, e eu acho que a gente tá com esse espírito, e esse grupo tá muito com isso ainda. Eu quero agradecer, então, a sua disponibilidade aí, cara, sem palavras para te agradecer. Conte com a gente para o que precisar, estamos aí e tudo. E quero o Chan e Thiago, eu já agradeço, muito obrigado. Sem palavras para agradecer sua disponibilidade, seu carinho aí. Valeu, meu irmão. Reiterar, né, esses agradecimentos que o Henrique trouxe, porque, de fato, é um trabalho de faculdade, é um segundo semestre, então não tem um grau acadêmico tão significante assim, mas para nós, que podemos participar disso, eu tenho certeza que para quem tiver acesso a esse bate-papo nosso por toda a eternidade que tiver aí em todas as plataformas digitais, eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, muito produtivo, e a gente agradece muito a sua disponibilidade, sua atenção, mesmo com um grupo tão pequeno, mas que se dispõe a levar essa mensagem que a gente não sabe o alcance, né, que a internet nos possibilita, mas que a gente tem grande certeza que a palavra ela foi ministrada aqui, desse bate-papo, com certeza muito mais eficaz do que a gente chegou. Então, muito obrigado também. O 10 está mais perto agora. O 10 está mais perto agora. Obrigado mesmo. Sexta-feira à noite, 2 horas falando aí sobre comunicação e teologia. É um privilégio que poucos têm, né? Porque não são todos os obreiros do rebanho, né, que têm o privilégio de estudar numa faculdade de teologia, ainda mais no nosso caso aqui, de uma faculdade com história, né, com bagagem, com bons mestres. E diante do desafio, né, que é uma exigência do curso, a gente tem o privilégio de ouvir e aprender com você que está aí na estrada já tem um tempo, que tem bastante para compartilhar. Isso com certeza incrementa para a gente, inspira também em alguma medida. E então, muito obrigado, Deus abençoe. E eu tô lá toda semana com o fonezinho na caminhada, o BTcast e aprendendo sempre. Muito obrigado e parabéns por tudo que você tem contribuído aí com a igreja, com a gente. É bem isso. Amém. Valeu, meus queridos. Quando lembrarem, orem por mim. E que Deus fortaleça vocês aí, né? Nessa caminhada, no seminário. Coisa boa. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos aí.